Doutor Macedo, quais são, então, os cuidados ao se realizar uma citorredução? Uma vez escolhido o doente para citorredução, ou seja, o paciente que não tem um índice de carcinomatose muito alto, como o professor Arnaldo já explicou, o cuidado para se realizar a citorredução é uma anestesia de alto nível, paciente completamente monitorizado, cirurgião acostumado a cirurgias de longa duração, porque muitas vezes pode demorar até 12 horas uma cirurgia dessa, e um cirurgião geral no abdômen, porque às vezes você tem que tirar todo o estômago, tem que tirar grande parte do cólon, às vezes tem que tirar grande parte de toda a cavidade pélvica do paciente, às vezes tem que tirar uma parte do fígado, às vezes tem que tirar a cabeça do pâncreas. Então, são cirurgias para quem está acostumado a fazer cirurgia de grande porte, cirurgião delicado, tesouradas de décimos de milímetros e que não deixa o paciente sangrando. Porque se deixar o paciente sangrando e colocar o Hypec em seguida com soro aquecido, o doente pode sangrar, chocar e morrer. Então, são cirurgias de muita gravidade, de muita delicadeza nos movimentos, para a cirurgia arte, não a cirurgia violência para acabar logo. Uau, sensibilidade para tratar algo agressivo, não é? E o pós-operatório, doutor? Pós-operatório, UTI, 1 a 2 dias, e o pós-operatório depende da qualidade da cirurgia. Se a cirurgia for bem feita, o pós-operatório é uma beleza. Se a cirurgia não for bem feita, aí vai dar trabalho para os clínicos, para os nutrólogos, para os fisioterapeutas, etc. Doutor Macedo, e também para o doutor Arnaldo, nós temos aqui mais uma questão. Qual é o tipo, então, de sistema utilizado para a realização do tratamento Hypec e quais são os riscos desse tipo de tratamento? Bom, primeiramente, a gente tem que entender, quando a gente fala de o que é a cirurgia citorredutora, o que é a citorredução? É quando o cirurgião ele vai e ele resseca tudo que está doente dentro do abdômen. Então, como que funciona isso? O cirurgião faz uma incisão vertical, que começa da boca do estômago até lá embaixo, perto, bem no pé, como as pessoas falam, no pé da barriga, ou seja, é uma incisão que abre o abdômen de ponta a ponta, e o cirurgião vai dar uma nota, como o doutor Rafael já falou, a nota varia de 0 a 39. Então, qual que é o objetivo da cirurgia? É deixar o doente sem doença nenhuma. Então, como que eu sei que está sem doença? A olho nu, eu olho toda a cavidade abdominal, existem locais escondidinhos, por isso que, como o doutor Macedo disse, o cirurgião que opera peritônio ele tem que conhecer os recessos peritoneais. O que são os recessos peritoneais? São aquelas vielas, aquelas ruazinhas escondidas que ninguém conhece. Às vezes, a doença está escondida lá. Então, o cirurgião tem que saber toda a dinâmica desse líquido, como o líquido ele circula pelo abdômen, esse líquido que eu falei que faz com que os órgãos não sofram aderência, ele tem que reconhecer as pegadinhas, que são os locais onde a doença pode se esconder. E, quando ele conhece tudo isso, ele fica horas operando e ele fala, olha, eu consegui tirar toda a doença, eu não estou vendo nada. Ou, quando ele deixa a doença até 2,5 milímetros cada foco. E por que 2,5 milímetros? Que é o que a gente chama de CC1. Porque até 2,5 milímetros é mais ou menos o que um quimioterápico, como, por exemplo, a cisplatina, ela que é muito usada na doença peritoneal, penetra até 3 milímetros de profundidade. Então, não adianta, por exemplo, eu deixar focos residuais maiores do que 2,5 milímetros, porque a quimioterapia, no caso da quimioterapia hipertérmica, não vai funcionar. Então, é muito importante que o cirurgião se esforce, que o cirurgião, como o doutor Macedo disse, o cirurgião que cuida da doença peritoneal, ele tem que conhecer o abdômen como um todo. Ele tem que dominar técnicas cirúrgicas do fígado, do pâncreas, do intestino, ou seja, ele tem que ser um cirurgião geral do abdômen. Ou seja, o médico ele tem que se adaptar à doença, e não a doença se adaptar ao médico. Então, o médico tem que se adaptar à doença, ele tem que saber operar todo o abdômen. Por isso que são cirurgias muito desafiadoras. Então, vamos supor que a gente conseguiu fazer uma cirurgia CC0, CC1, ou seja, ou não ficou doença nenhuma na barriga, ou ficou pontinhos até 2,5 milímetros. Aí a gente pode ajudar muito o paciente usando um tratamento maravilhoso que só serve para esses casos que a gente fez CC0, CC1. Ou seja, a gente deixou até, no máximo, 2,5 milímetros cada foco. Chama-se quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, também conhecida como Hypec, ou, como as pessoas falam popularmente, a sopa quente, enfim.
Como que a gente faz isso? Existem duas maneiras de se fazer isso. Ou a gente faz pelo sistema fechado ou pelo sistema aberto. O sistema aberto não é a nossa rotina de nenhum dos cirurgiões que estão aqui, acho que nem do Dr. Macedo, nem do Rafael, do DIP, nem minha. Né? Nós usamos a técnica fechada. O que é a técnica fechada? A gente fecha só a pele. E a quimioterapia que vai banhar a cavidade como um todo, vai banhar o subcutâneo, a parte interna da pele, todos os órgãos dentro da barriga. Por quê? Porque, como o Dr. Paul Sugarbaker, que já foi citado pelo Dr. Rafael Centenfus, sempre fala, o que mata o doente não é a doença que você vê, é a doença que é invisível. Então, quando a gente deixou CC0 ou CC1, deve ter outras células. Aí a quimioterapia quente que vai matar essas células. Então, como é que a gente faz, idealmente, para ministrar quimioterapia quente na barriga? A gente usa um sistema que é um sistema de perfusão. Esse sistema de perfusão ele tem que ter uma segurança. Para quê? Porque, como ele é aquecido, o paciente não pode ter queimadura interna, ele tem que circular direitinho a quimioterapia. Como que vai circular? Às vezes, o colega vai fazer uma perfusão e o dreno por onde entra a quimioterapia, o dreno por onde sai, está um muito perto do outro. Então, o que acontece? Em vez de banhar toda a cavidade abdominal, entra e sai. Ou seja, é uma falsa ideia de que o paciente foi tratado e não foi. Então, como que a gente faz para minimizar esses riscos? A gente usa um sistema de perfusão que é um sistema homologado, que é um sistema que já tem uma maneira de você colocar os drenos por onde entra a quimioterapia, que são distantes dos drenos por onde saem, para que toda a cavidade abdominal seja banhada de maneira adequada. É importante que o aquecimento seja seco, é importante que seja um aparelho que seja idealmente feito para que seja feita essa quimioterapia hipertérmica. Então, normalmente, todos nós aqui, a gente tem usado o Performer HT, que é o aparelho de eleição que todos nós temos usado. Eu aprendi a usar esse aparelho, não tenho conflito de interesse nenhum, mas eu aprendi a usar esse aparelho quando eu fui já para a Itália. Eu tive o prazer de ter estagiado lá um tempinho com o Dr. Marcello Deraco, com o Dr. Kusamura. Eu também tive na Inglaterra, no serviço de Manchester, também foram extremamente receptivos comigo, e todos eles usam esse sistema que nós temos usado aqui no Brasil, que é o único sistema, inclusive, homologado. Enfim, para que a gente possa fazer a quimio hipertérmica, eu estou tentando mostrar para vocês os detalhes, mas esses detalhes que fazem a diferença para que o tratamento seja feito de maneira ideal. Perfeito. Você mencionou o doutor Marcello, sim, o doutor Kusamura. Alguém lembra de mais algum médico que já... Pompilho Piso.